muito obrigado pela sua intervenção, por ter cumprido o tempo que foi atribuído. E cuidado antes de se ir embora, há algumas perguntas que temos que fazer ainda. O segundo orador desta tarde é o professor Paulo Veríssimo, que nos vai falar sobre uma coisa que parece ser um problema, mas não é defeito, é feitio, que é a falta de segurança na internet. Na medida em que boa parte do dinheiro que se ganha na internet assenta precisamente na violação da privacidade das pessoas e na utilização de dados que na vida normal nós consideramos dados privados. Mas é assim que na internet se ganha dinheiro. Professor Paulo Veríssimo. Portanto, embora os slides estejam em inglês, vou falar em português. Gostava de começar por agradecer imenso o convite que me foi feito, notem bem, para voltar a Portugal, porque, enfim, estando há um ano no Luxemburgo, é fantástico aproveitar cada vez que possa cá voltar. Penso que esta audiência está excelente. A única coisa que falta aqui é o sol que está lá fora, mas não se pode ter tudo. Há aqui um feedback, se calhar, aproximo. Pronto, ok. Acabaram de mudar o microfone, portanto este está demasiado excitado. Eu vou tentar cumprir as instruções do professor Confraria em relação ao tempo, mas não vou conseguir. Portanto, quando chegar o tempo, se eu tiver a dizer uma coisa chata, o professor para-me imediatamente. Se estiver a dizer uma coisa interessante, tente. E então, do ponto de vista daquilo que eu vou falar, ou seja, o stage setting, aquelas questões que eu gostava de partilhar convosco são três, porque elas estão interligadas. Uma é a mutação das telcos, do hardware para o software, começou há muitos anos, claro, mas que se tem acelerado ultimamente. A interligação global e a interdependência, até a interferência que se dá entre as várias infraestruturas de informação crítica e as telecoms são centrais neste problema, como vamos ver. E depois, enfim, o meu assunto preferido, mas que tem que ser visto à luz destes dois pontos anteriores, que é, enfim, uma alvorada de ataques, não os ataques que existem todos os dias, mas de ataques extremamente sofisticados, aquilo que se chama em inglês as Advanced Persistent Threats, portanto, as ameaças persistentes e muito motivadas e muitas vezes direcionadas, portanto, direcionadas a determinadas vítimas, fraudes extremamente sofisticadas e aquilo que tem sido, enfim, como sabem, da ordem do dia, a recolha de informação. A recolha de informação, enfim, muitas vezes inconspícua, indevida e às vezes ilegal. Se pensarmos na evolução fenomenal que as telecoms têm tido nos últimos tempos, percebemos que, de facto, elas transformaram-se em gestores de autênticos sistemas distribuídos. Estamos a falar do complexo telecom, certamente, internet, cloud, ou seja, elas deixaram de comutar voz e dados para se tornarem num operador de todo aquele ecossistema que nós hoje em dia chamamos, enfim, complexo Internet Cloud. Foi interessantíssimo há 2 meses ou 3 ouvir um dos vice-presidentes, um dos senior vice-presidents da AT&T, André Fudge, dizer que we are a software company. Isto é extraordinário. Antigamente alguém dizia que era uma software company, enfim, era uma software house, enfim, era um vendedor de software, e isto denota a evolução que está a existir hoje em dia no nosso mundo. Se percebemos isto, é importantíssimo usarmos os modelos adequados para compreender a situação. Eu vou-vos falar, enfim, de uma parte que me é muito cara, que é os modelos adequados de segurança e confiabilidade que permitam a estas operações ser estáveis e ser eficientes. Aquilo que tornou acelerada esta mutação, se pensarmos um pouco, é que aparece uma coisa chamada cloud, portanto, que vai tornar na computação e no armazenamento numa mercadoria. Nós podíamos comprar computação e armazenamento como se fosse eletricidade. E uma evolução um pouco mais recente, aquilo, enfim, usando termos em inglês, mas eu penso que toda a gente compreende, Software Defined Networking, Network Function Virtualization, apareceu aquele retângulo que está um pouco por trás, foi talvez o que está a aparecer agora mais tarde, Network as a Service, e de facto nós hoje em dia podemos esperar que o mundo vai ser comprar armazenamento, computação e redes, como se comprássemos eletricidade ao kilowatt. Isto tem implicações extraordinárias
num outro ponto de que eu prometi que ia falar, que é a interligação de todas as infraestruturas. Porque, de facto, se virmos, eu tinha uma animação muito interessante, mas estou a usar um PDF por causa das questões técnicas aqui desta sala. Se nós pensarmos no que é o mundo, hoje já, mas que vai ser, enfim, vai ser assim muito brevemente, nós temos um conjunto de infraestruturas, algumas delas eram impensáveis estarem ligadas a qualquer coisa, à internet, quanto menos a uma cloud, mas de facto a tendência é que nós vamos ver, inclusivamente, infraestruturas que gerem, enfim, redes de energia, por exemplo, ou de outros combustíveis, ou outras formas de energia, interligadas, ligadas à cloud. Vamos ter os famosos connected cars, portanto, os carros que estão interligados. Alguns carros que são autónomos e que cooperam uns com os outros. Não sei se já ouviram falar, hoje em dia há umas experiências que vão tornar realidade muito brevemente dos pelotões de carros, que é conjuntos de carros, enfim, meia dúzia de carros que viajam sozinhos na autoestrada, sincronizados, com pessoas lá dentro, claro, mas sincronizados. E depois temos, como é evidente, as grandes redes de controle de tráfego aéreo, de ferroviárias, que também estão interligadas. Algumas destas coisas passam pela internet, às vezes sem se saber muito bem como e porquê. Temos as nossas casas inteligentes. Temos um universo aqui em baixo que me tem apaixonado nos últimos poucos anos, que é a informação biomédica, que, dada a explosão da quantidade dessa informação, começa a ser progressivamente, ou há uma tendência para o armazenamento na nuvem, com todos os problemas, enfim, de segurança que sabemos que podem existir. E, portanto, continuando nesta questão da interligação, temos as interdependências. Aquilo que eu estou aqui a mostrar, muito rapidamente, é um ciclo de duas infraestruturas de informação crítica que, há uns anos atrás, quando se fazia uma análise da interdependência das infraestruturas, dizia-se, pronto, a energia está no topo, uma nação sem energia não faz nada, porque a energia também é o que vai alimentar as telecoms, assim sucessivamente. Hoje em dia, em Portugal, como todos os outros países, a maior parte das infraestruturas críticas elétricas são comandadas remotamente. Mesmo aquelas que são manned, que têm pessoas lá, são largamente automatizadas e têm centros de controle que são diferidos e depois têm lá pessoas na manutenção local. Ou seja, a energia depende das telecomunicações. Mas eu acabei de dizer que as telecomunicações dependem da energia. Este ciclo é um ciclo complexo que nós temos que saber, temos que saber lidar em qualquer análise de resiliência de infraestruturas de informação crítica que façamos, seja, enfim, das telecom, seja da energia. Depois temos, agora entrando naquilo que, reparem, até agora disse coisas que parecem boas, e são, como é evidente, potenciaram uma evolução da sociedade extraordinária, sabemos isso. Mas eu estou cá para trazer o reality shock, não é? Portanto, eu estou cá para provocar as pessoas, para depois podermos, enfim, discutir questões interessantes. E isto que está aqui é uma coisa muito conhecida das pessoas da prática da segurança, não é preciso preocuparem-se muito. Isto é o ciclo de vida, o life cycle, da exploração de uma vulnerabilidade, tal como todos conhecemos. Ouvimos no jornal, apareceu um vírus, está na internet e parou não sei quantos sistemas, e lembra-se, ouvimos isto, um hype, não é? De 3 dias, às vezes 2, e depois parou. Porque, de facto, isto era desenvolvido por um mastermind, alguém dizia, vou fazer esta coisa, é giro. Passava a uns script kits para eles experimentarem, aquilo propagava-se na internet e depois, a partir daí, apareciam os remédios ou até os script kits chateavam-se e aquilo parou. Vamos continuar a ter isso. E vamos continuar a ter vagas maciças de vírus e de vermes distribuídos na internet, só que os remédios para isso, que vêm, muitas vezes, dos sistemas autónomos dos operadores na internet, estão lá. Portanto, aquilo que é preocupante é que, apesar disso estarem lá os remédios, nós continuamos a ter muitos acidentes. Reparem que o meu ponto de vista é a segurança e confiabilidade. São as coisas que acontecem por acaso e as coisas que acontecem provocadas por piratas informáticos. Ambas são coisas com que temos que nos preocupar. Continuamos a ter, enfim, imensos acidentes que se passam neste mundo das telecomunicações e da cloud. Continuamos a ter coisas mais propositadas, como ataques maciços de negação de serviço, portanto, os Distributed Denial of Service Attacks. O mundo continua a andar assim, exceto que uma evolução mais recente do mundo tem preocupado, enfim, algumas pessoas, alguns investigadores, e que são os tais ataques que são um bocado mais virulentos. O que é que escapou já agora? Porque é que isto parece ter tomado as pessoas de surpresa?
Porque se nós olharmos para ali, estamos a ver um gráfico que diz que a vermelho, a expertise necessária para fazer um ataque tem vindo a diminuir dramaticamente ao longo dos anos. Porque antigamente, quando eu comecei, nós tínhamos que ser peritos em informática para fazer um ataque. Quer dizer, os próprios hackers tinham que ser uns tipos muito bons, porque não conseguiam fazer ataques nenhuns. Agora, começam a ter as coisas muito automatizadas e é só fazer clique. Portanto, está ao alcance de um clique. E, portanto, isto veio por aí abaixo. E, a despeito do facto de que a sofisticação das ferramentas de ataque ter vindo a aumentar, e tem cada vez há ferramentas mais especializadas e espetaculares, cifradas, portanto, ferramentas que não se conseguem reverter, isso fez as pessoas pensar que agora estamos aqui. E então temos umas ferramentas muito especializadas, mas isto é só miúdos, fazem cliques, não acontece nada. Agora, o grande problema é que as pessoas esqueceram daquele canto lá. Ou seja, nós continuamos, e temos cada vez mais, aliás, forças especiais, deixa-me usar metáforas para ficarmos a perceber de que é que estamos a falar. Temos forças especiais, temos gangues criminosos altamente organizados, com aqueles que já me ouviram falar, se calhar já me ouviram dizer isto, com os Darth Vaders da profissão informática. Portanto, engenheiros informáticos tão bons ou melhores que nós, mas que estão do outro lado da força. E eles manipulam lá em cima armas extremamente sofisticadas, daquelas que vemos nos filmes de ficção. Esse é um problema acerca do qual cada vez mais as pessoas se estão... Quando começámos a falar nisto, eu e, por exemplo, colegas em vários países, as empresas achavam, nós andávamos a ver muitos filmes de ficção científica. As revelações que têm vindo a lume hoje em dia têm, infelizmente, mostrado que não estávamos e, portanto, isto é, de facto, uma área, portanto, das ameaças que impendem sobre infraestruturas críticas com que devemos preocupar. Porque a maneira como elas se manifestam é esta, agora mudou. São coisas extremamente furtivas, preparadas metodicamente, às vezes, durante muito tempo, e que atingem com uma força demolidora os seus alvos, não é? Podem ser países, instituições, etc., e que vão estar na ordem do dia para o tipo de ameaças com que empresas que sejam suficientemente, diria até rentáveis, não é? Se possam preocupar. Bom, como é que isto vai acontecer? Isto vai acontecer, ou seja, quem é que está a fazer isto? Estão a fazer isto associações criminosas, transfronteiriças algumas delas, mas muito poderosas. Uma das primeiras foi talvez a Russian Business Network, que apareceu baseada na Rússia, mas hoje em dia as coisas são muito transfronteiriças, que era uma empresa. Portanto, a organização que foi pela primeira vez desmontada não, portanto analisada pelo David Bizel, era de uma empresa. Tinham CEOs, CTOs, CIOs, etc. Depois temos as agências estatais, e temos as agências estatais de vários países que se têm entretido a desenvolver uma capacidade alguma que se confunde muitas vezes, enfim, de inteligência e de ciberexército, embora muitas vezes não declarado. É uma coisa que se calhar o mundo tem que perceber o que é uma ciberguerra, o que é uma Convenção de Genebra para as ciberarmas, mas enfim, é uma coisa que não cabe neste talk. E, portanto, isso leva a que no pensamento de, pelo menos alguns investigadores que se têm dedicado a esta área, não chega a falar de segurança, de cibersegurança, não chega a falar de confiabilidade, temos que falar de resiliência, temos que falar de plasticidade, temos que falar de uma capacidade que existe hoje em dia, aliás, em muitos outros sistemas, alguns sistemas antigos, metalomecânicos, etc., de, correndo as coisas mal, às vezes de uma maneira pouco prevista, eles não se desmantelarem, continuarem a funcionar. De uma maneira degradada, mas continuarem a funcionar. Porque esse é o paradigma que vai obstar a estes ataques extremamente virulentos. Porque eu não vos posso vir aqui dizer, e nós agora vamos desenvolver umas defesas extraordinárias que são contra tudo e contra todos, porque isso não existe, não é económico sequer. Temos é que ter a capacidade de, dado o que está a acontecer, conseguir reagindo sem a coisa cair. Bom, vou-vos ajudar então a perceber o que é que eu tenho na cabeça e que, no fundo, o que é que está já nas práticas de avaliação e de regulação de sistemas. Tudo começa pela avaliação de risco. Avaliamos o risco como? Percebendo que existem ameaças, percebendo que essas ameaças tentam atingir as vulnerabilidades que o sistema tem. Às vezes podem ser ameaças da meia natureza, mas, enfim, muitas hoje as mais chatas são ameaças provocadas, ataques por hackers.
e que, enfim, impendem sobre infraestruturas. E, portanto, nós temos que saber medir a probabilidade dessas ameaças, temos que saber medir o impacto, porque a probabilidade pode ser muito elevada, mas um impacto pequeno, enfim, daí não resulta, e aí vamos calcular a magnitude do risco. Portanto, a avaliação do risco é uma coisa absolutamente fulcral, é uma tarefa, como vou sugerir no fim, é uma tarefa de interesse não só aos reguladores, mas também aos próprios detentores das infraestruturas, e que passa por analisar o nível da ameaça, identificar o grau de vulnerabilidade, e avaliar o risco dos elementos críticos. Vamos imaginar que estamos a avaliar, enfim, uma infraestrutura, um operador, um prestador de serviço. Vamos depois agregar esses porque nós queremos ter um síndrome. É isso que é útil para a sociedade. Vamos agregar os resultados desses elementos para um sintoma de risco de operadores e depois do sistema nacional. Isto é o que, enfim, os países andam a fazer e têm que fazer. E depois avaliamos a maturidade desses sistemas, que é a maturidade é a capacidade de, to the best of our knowledge, nós achamos que estão a ser feitas todas as coisas bem. A maturidade não é um certificado de resistência a ataques, é apenas um certificado de boas práticas. E depois, recomendações para mitigar riscos e avançar. Para vos dar exemplos, tudo começa por definir, há várias metodologias, esta é apenas uma delas, tudo começa por definir uma tabela que nos permita chegar a uma magnitude do risco e, portanto, aqui até está um exemplo interessantíssimo, que há um impacto que é muito elevado num determinado elemento, se falhar, e apesar do risco, a probabilidade de eu falhar ser moderada, temos o risco elevado porque exatamente a importância desse elemento era muito grande. Porque era um elemento crítico dentro de um operador, ou porque era um operador muito crítico dentro de um sistema nacional, assim sucessivamente. Depois chegamos, enfim, a resultados que dizem, há uma análise de risco macroscópica que diz, pronto, há aqui um conjunto de elementos que têm risco muito elevado, outros têm um risco elevado, outros têm um risco moderado, outros têm um risco baixo, e chegamos a uma noção do risco nacional, seja o que for, são exemplos apenas. É interessante ter vários cenários, porque esses cenários vão educar as medidas que, a nível de operadores, a nível dos reguladores, devem ser tomadas estrategicamente, porque vamos pensar, por exemplo, que o cenário de ameaças é um cenário combinado, que é o cenário realista de ter, que é um cenário em que há, por exemplo, um ataque informático e há uma greve, ou um ataque informático e há uma doença, uma pandemia. Vamos considerar um cenário moderado. Obviamente, ninguém gosta de acordar mal, digamos assim, e, portanto, o cenário moderado é o cenário em que tudo se passa como do everyday, como é evidente, e depois vamos ter cenários conjugados em que desejamos que nunca aconteçam, mas são aqueles cenários, como já aconteceu com vários países, enfim, de uma ciberguerra, qualquer coisa extremamente grave, e depois tentamos perceber. E se calhar não admira que o risco aí seja muito elevado, é evidente, são coisas que acontecem quando o rei faz anos. Depois de sabermos tudo o que está a acontecer, vamos chegar a um conceito da maturidade do sistema e a partir daí vamos planear o que é que pode vir a acontecer. Como é evidente, mas além disto, devemos testar a infraestrutura. E, portanto, este exemplo dá-me particularmente prazer porque passa-se em Portugal. E, portanto, isto são apenas uns slides de um trabalho liderado pelo Exército Português que tem vindo a desenvolver o conceito de ciberdefesa, portanto, a parte militar, digamos assim, da proteção face a ciberataques, mas que tem vindo a ter uma colaboração com a sociedade civil extraordinária, com empresas, certamente, se calhar algumas delas aqui, com o regulador, com a Anacom, etc., no sentido de combinar, de criar um conceito de como é que as coisas andam da cibersegurança para a ciberdefesa, em caso de ameaças extremamente fortes. Um trabalho extraordinário. Há várias edições já de exercícios, portanto, de ciberdefesa e de cibersegurança, e é evidente que isto são os tais testes de stress, que hoje em dia ouve-se falar mais dos bancos, não é? Mas são os tais testes de stress que eu acho que têm que ser feitos, porque em Portugal, infelizmente, nós temos, nos últimos anos, deixado os testes de stress para os hackers, em vez de os fazermos nós próprios. Estou-me a referir, se calhar, alguns que se lembrem, na altura daqueles ataques de ciberativistas no affair Wikileaks, e eu tive a oportunidade de fazer um comentário numa televisão que isto eram testes de stress que o sistema português não tinha passado. Foram os hackers que fizeram. Teria sido mais interessante que tivessem sido os próprios, as partes interessadas a fazê-los. Bom, quase a terminar,
Eu sei que alguns de vós me podem estar a perguntar, mas porquê é que é preciso esta síntese toda? Porquê é que a gente não faz só umas coisinhas de segurança, não é? Fazemos aí, temos desculpem, as normas de segurança clássicas, porquê é que não usamos e pronto, e ficamos todos. Deixo-vos com a opinião do Almirante Rogers, que é, para o que valha, o diretor da NSA e o comandante do US Cyber Command, portanto o czar da segurança na América, quem comanda a cibersegurança na América, e que disse há um ano atrás que nós temos que focar-nos em resiliência, mais do que em vez de prevenção, que é a prevenção é o cavalo de batalha da segurança, tal como a vemos na indústria, não é? Portanto, o princípio da indústria é pôr as firewalls, pôr os antivírus, não é? Prevenir, enfim, as intrusões. E ele disse que, portanto, isto é uma coisa mais longa, disse, esqueçam, mas neste contexto que eu estou a partilhar convosco de infraestruturas de informação crítica. Portanto, as coisas que têm um valor tão grande que resulta a gastar muito tempo e muito dinheiro para as atacar. Não estou a falar de uma loja de venda de CDs online. E, portanto, a capacidade desta frase mostra aquilo que estávamos a falar, continuar, enfim, claro, continue fighting, ele diz, mas se calhar eu prefiro dizer continue operating, não é? Continuar a operar enquanto estamos a ser atacados. Ele também disse já agora, para aqueles de nós mais otimistas, o português é não esclarecidamente otimista, não é? Portanto, referindo-nos àquela metáfora de que o pessimista é um otimista esclarecido, o que ele diz também, baseado na informação que tem e deve tê-la, é que é uma questão de tempo, não é uma questão de se vamos ter um grande ataque, é uma questão de tempo. E, em terceiro lugar, para aqueles céticos que dizem assim, está bem, mas isto é a América, é o país-alvo de preferência, é o país mais poderoso do mundo. Mas nós somos membros da Europa. E queria relembrar-vos que os impérios nunca caem pelo centro, caem pelas extremidades. É muito importante. A Estónia, um caso que eu segui, a Estónia, como sabem, foi ciberatacada há uns bons anos atrás, 2007, também achava que não lhe ia acontecer nada. E, portanto, ninguém nos liga, pequeno país, não precisamos proteger-nos. Bom, portanto, só umas conclusões, não vou ler isto tudo, mas, no fundo, takeaways é que os telcos tiveram uma evolução extraordinária, são hoje empresas do complexo telco, como é evidente, Internet Cloud. Qualquer atitude de regulação tem que ter isto em conta, ou então falhou alguma coisa. Os cenários hoje são complexos para essas infraestruturas e, portanto, qualquer nível de qualidade da relação tem que ir a estas questões que eu abordei, penso eu, questões da resiliência, portanto, tem que exigir algo mais do que, enfim, um mero comportamento benévolo face aos tais ataques moderados. Mas, no entanto, gostava de vos dizer que este é um assunto que interessa não só ao regulador, mas aos stakeholders, às partes interessadas. Porque é evidente que conhecer o seu próprio nível de resiliência e saber qual é o custo-benefício para o melhorar, ou seja, ser capaz de perceber o que é que de mal pode acontecer à empresa e quanto é que isso pode custar, começa a pôr um valor naquele dinheiro que muitos dos senhores e das senhoras não querão gastar porque é uma despesa, começam a perceber que não é OPEX, é CAPEX, e isso é muito importante. Portanto, este é um processo que também pode dinamizar culturalmente aquilo que se passa dentro das empresas. Finalmente, a mensagem, e que atinge o regulador, e já acabei, a mensagem é que o investimento nisto, à semelhança de países que estão avançados nesta área, os Estados Unidos são um deles, se calhar não são as empresas que têm que pagar isto tudo. Porque a resiliência da infraestrutura da qual as empresas fazem parte é um ativo do país. E, portanto, terminava aqui. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.